Paz, meus irmãos, continuando nossa série de estudos, vamos falar agora sobre mais um texto, mais uma situação que nós vamos analisar se é bíblico ou não. A apresentação de crianças na igreja é bíblico? Mais uma coisa que acontece sempre e que traz muita controvérsia. Uma certa ocasião eu estava na casa de um amigo pastor, que eu conheci quando eu trabalhava, ele é um gaúcho, esqueci o nome dele agora, nós tivemos pouco contato. E quando nós estávamos na sua casa, depois que eu preguei, ele fez questão que eu fosse na sua casa, jantar com ele lá. E tomei um chimarrão lá, foi uma benção. E aí ele começou a perguntar sobre isso. Eu falei, pastor, eu não entendo esse negócio de apresentar criança na Bíblia, na igreja. Como é que, né? E eu sei que é uma dúvida que muitos têm, que muitos têm. Eu estou gravando já nessa sequência o terceiro vídeo, e num deles eu falei sobre o que é bíblico, o que é extra-bíblico, antibíblico, analisar o contexto histórico, o contexto literário, o contexto geral das escrituras para entender. Vamos observar o que quer dizer aqui. Nós temos um texto que todo pastor, quando vai apresentar uma bebê, uma criança, ele usa, que está em Lucas 2, do versículo 21 a 24. Pega o bebezinho no colo, fica a mãe, o pai, algumas pessoas ali, às vezes chamam os parentes, o tio, o avô, o padrasto, o pai, a mãe, todo mundo. E coloca assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os 8 dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém. Eu frisei o dela aqui, porque em algumas versões não fala dela. Essa aqui é uma versão corrigida e fiel, e ela tem essa expressão, purificação dela, porque a purificação não era do menino Jesus, era da mulher. Isso estava na lei, não era da criança. Vamos lá. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Né? Vamos lá. O que acontece aqui? Qual é o problema aqui? Aquela dificuldade que eu falei, né, eu vou deixar até no link da descrição, sobre a questão, ela é bíblica? Essa questão aqui é bíblica. Você tem que definir o que é bíblico. Né? Volte um pouquinho, vem aqui no link da descrição, eu vou deixar aqui o link do estudo sobre isto é bíblico. Né? O que é ser bíblico? Né? Então você tem que entender qual é o estilo literário, em que situação que está isso aí para você falar. Ué, Jesus foi apresentado. Você tem que aprender se isso é norma ou se é regra, ou se é descrição, é normativo ou descritivo. Depois de Jesus, no cristianismo, quando foi que você viu nas escrituras um pastor, o apóstolo, os apóstolos, vamos começar pelos apóstolos, apresentando crianças. Irmãos, o apóstolo Paulo chegou na igreja de Éfeso e depois de pregar o evangelho, ensinou o evangelho, não sei o que, ele foi e pegou as crianças todas e apresentou as crianças todinhas lá. Aí viu o pastor fulano, tal. Fizeram o culto no domingo ali, no dia tal, lá no domingo. E teve a apresentação das crianças de 8 dias. Vamos observar o que diz o texto. É bíblico? É bíblico? Está na Bíblia. É bíblico apresentar a criança? Está nas Escrituras. Mas está nas Escrituras em qual contexto? Aqui está a chave. Por que Jesus foi apresentado? Note bem o que diz o texto, segundo a lei de Moisés. A primeira pergunta é: a lei cerimonial foi abolida? Sim, ela foi. Sacrificial e cerimonial foi. Observe. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus pelo anjo que lhe fora. Então, com 8 dias era circuncidado o menino em casa. Que o tempo da purificação para o homem e para o menino e para a menina. Para a menina era o dobro do tempo. Então, dado o tempo, 40 dias, 33 mais os 8, vai dar, conta de corrido, né? Dá 40 dias. Então, levava-se a criança no templo, o menino, o primeiro filho do casal.
Então era o primogênito. Jesus era o primogênito. Entendeu? E era um menino macho. Todo macho que abrir a madre, ou seja, todo macho primogênito vai ser levado e representado. Olha bem. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, porque eles tinham poucos recursos. Era cordeiro, mas se fossem pobres, sem recursos, era esse aqui que eles ofereceram. Porque os pais, ou a mãe de Jesus no caso ali, o padrasto, ele era, assim, sem recursos, né? Temos recursos. Qual que é a grande sacada aqui? Muitos querendo fazer o que está na Bíblia sem saber se aquilo é contexto para a igreja. Se você não usar o que é contexto para a igreja, você vai ser extra-bíblico, antibíblico, você vai ser alguém que não entende as escrituras. Estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. Se você perguntar, você já apresentou criança quando você já apresentei, mas eu não tinha esse entendimento, embora eu ficasse, bom, todos fazem, vamos fazer porque faz a regra da igreja, a igreja está aqui, mas quem é maior, a igreja ou a palavra que determina o que a igreja fala? A Igreja Católica Romana, ela diz que é ela que determina o que está o que são as revelações, e não é assim, é a palavra que dá os ditames para a igreja. Então, se você faz isso, comece a rever os conceitos. Veja o que a Bíblia diz. Vamos lá, é Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, contexto? Vamos lá. Vamos pegar o versículo 22. E cumprindo-se os 8 dias da purificação dela, levaram o menino para apresentar ao Senhor. E cumprindo-se os dias da purificação, que eu falei aqui, levaram a Jerusalém para apresentar, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre. Então vai ter que levar. Vamos perguntar aqui, de bate-pronto. Na igreja que você tem apresentado crianças, vocês vão lá para Jerusalém no templo? Não, primeiro que não tem mais tempo. Bom, mas aqui também é um templo. Não é aquele templo, mas tem que ser naquele. Bom, mas não tem. Foi destruído no ano 70 pelo general Tito. É feito algum sacrifício? Pombinho ou cordeiro? Não, Jesus é sacrifício. Por que Jesus foi apresentado? Porque ele era o primogênito, homem. E nas igrejas apresentam homem e menino. E menina. Menino e menina. Vamos lá. O que está escrito em Levíticos 12, de 1 a 8? Levíticos 12, de 1 a 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela ainda 33 dias, depois com 7 dá corrido, né? 40 dias, 41, 40 dias. Depois ficará 33 dias no sangue da sua purificação, nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Lembra? Cumprindo-se o dia da sua purificação, foi para o templo, foi para Jerusalém. Verso 5. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas. Como na sua separação, depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se a sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e outra para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Está vendo por que Jesus foi apresentado? Isso aqui é preceito para a igreja? É bíblico. E o contexto? O contexto é na lei. Mas está no Evangelho, falando da lei. Jesus veio cumprir a lei. Veja bem, Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei. Ele veio na lei, ele pregou a lei, ele disse que nenhum tio seria tirado.
do que estava escrito, do que está escrito. A lei não foi abolida, a lei cerimonial sim, porque Cristo, ele cumpriu. Não tem nem que foi abolida, foi cumprida, já cumpriu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas está escrito na lei, não matarás, então continua. Não adulterarás, continua. Não terás ídolos, nem Deus, nem se curvará a outros. Está ali, é isto para nos dias de hoje. Vamos lá. Então, cumprindo os dias da purificação delas, subia, segundo a lei, iam para Jerusalém para apresentar o menino. Todo macho que abrir amado, primogênito, e para oferecer o disposto na lei de Moisés. É isso que tem sido feito? Não. O que tem sido feito é quase que, em muitos casos, um culto à criança, que não tem nada a ver com isso, tem culpa nenhuma disso, por causa dos pais e tal. Então faz-se um culto à criança, hoje é o culto, a apresentação do Joãozinho, né? Só um nome fictício, pelo amor de Deus. O Joãozinho vai ser apresentado hoje. E vai ter apresentação do Joãozinho domingo, e chama todo mundo, e vai todo mundo, e pega e tal, e chama e tal. E, inclusive, estão usando de padrinhos agora. Tá vendo que aqui é bíblico, antibíblico, extra-bíblico? Agora estão vindo com extra-bíblico e com antibíblico. Não, tem que ter um padrinho, que vamos apresentar o nosso filho, e o padrinho dele vai ser fulano e Beltrano, que nós somos muito amigos, exemplo da Igreja Católica, vai ter o padrinho fulano, Beltrano, e vai ter o culto de apresentar a criança com o padrinho agora, um casal de padrinhos, ou 2 casais, sei lá, e apresenta a criança. Tem que ir em Jerusalém, tem que ter cordeiro ou pombinho, rola ou pombinho, tem que ter esses, e outra, o menino tem que ser circuncidado no 8º dia. Complicou, né? Complicou, não é verdade? Faz um culto à criança. Tem os padrinhos. Depois tem comes e bebes, em alguns casos faz uma festa. Meu irmão, qual é o problema? O problema é que não está na Bíblia. Para a igreja, está na Bíblia, para aquele contexto de lei. E Cristo veio na lei. E cumpriu a lei, tanto que ele disse, está cumprido. Cumpriu-se. Tetelestai. Está cumprido. Pagou. A lei serviu de aio, de condutor até Cristo. Ela não podia salvar, mas ela nos conduz a Cristo. Ela é perfeita, ela é ótima. Só que a lei também nos mata, porque a letra mata. A letra que mata não é estudar a teologia. A letra que mata é essa lei. Nós não cumprimos e porque não cumprimos, ela nos mata. Preste bem atenção. O que fazer então? Ué, se você não observar o estilo literário aqui, complicou. Mas está em biográfico. Está falando da biografia de Jesus, que foi apresentado segundo a lei. Você tem algum apóstolo depois apresentando crianças? Você tem ali alguma indicação? Não, você não tem. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é que você tem que analisar se tudo isso, o assunto, aplica-se à igreja, aos cristãos. Vamos lá. Apresentar bebês é um ato da lei, como todo o contexto já foi explicado. E não um ato cristão, não há relato de tipos nas epístolas, nada disso. Devemos sim sempre orar por os nossos filhos. Quando vão beber na igreja, meu irmão, mas e agora? Nasceu o filhinho da irmã fulana. Espera um tempo, né? Outra coisa, deixa eu aproveitar isso aqui. Quando nascer uma criancinha, meu irmão, não vai na casa da visitar, não. Ela não tem quase que nenhuma imunidade. Deixa ela mamar um pouquinho, mamar o colostro ali, que vai dar resistência para a criança. Você é mãe, você já é senhora, talvez saiba o que é colostro, né? Aquele primeiro leite, que traz vigor para a criança. Deixa o bebeinho ali, eu chamo de bebeinho, né? Corpar um pouquinho, ainda mais nesse tempo de Covid, né? Aí vem a criança no dia, depois está lá no dia X, né? A mãe traz bonitinho e tal, vai apresentar a criança. Você vai orar por ele, meu irmão. Você chega lá, você vamos dedicar ao Senhor. Usa essa expressão. A igreja missionária, a volta de Cristo, usa essa expressão, dedicar ao Senhor. Não quero essa expressão, não uso, meu irmão, mas está aqui. Mas tem esse texto. Vou consagrar, vou apresentar usando o texto de Lucas. Pronto, aí complicou. Eu vou aqui, meu irmão, vim aqui agradecer. A melhor expressão que eu creio é: eu vim aqui trazer meu filho para agradecer ao Senhor Deus, que Deus o tenha, que Deus o guarde, que Deus o caminhe, que Deus seja com ele e que ele seja um servo temente a Deus. Pronto, você resolveu um problema muito grande aqui. Tem, nenenzinho? Faz isso. Lembre-se, a palavra de Deus é maior do que os costumes dos homens. Mas faz tanto tempo que está acostumado a fazer isso. Faz tanto tempo que a gente faz isso. Para de fazer aquilo que a Bíblia não diz fazer. Mas tem o irmão quer apresentar a criança aqui. Aí para não aborrecer, eu vou fazer. Não, filho. Nós temos aborrecido a Deus
muitas vezes, em muitos casos, para não aborrecer as pessoas e descumprirmos o que diz a palavra. Às vezes a pessoa chega no culto, eu passei por isso, ai, ora pela roupa do meu filho. Aí você, da minha filha, sei lá o quê. Aí você não faz isso, não fazemos, não tem expressão bíblica para isso, não tem contexto bíblico para isso. Aí você não faz, a pessoa fica aborrecida. Então é preferível aborrecer a Deus do que aborrecer o pecador ali. Fala, não, eu vou orar pelo fulano, pelo Beltrano e pronto. Ai, traz um óleo ungido aqui. Que óleo ungido? Olha a expressão mais gramaticamente falando, ungido já é o óleo que unge. Agora o óleo que é ungido com óleo, mas como é que faz isso? E ficou no meio do mundo secular aí, isso, qualquer coisinha, pastor, traz o óleo ungido aqui, traz o óleo. Entendeu como é que são as coisas? Então, apanha as raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal às vinhas, a vinha está em flor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Pega o bebezinho, o Senhor está aqui, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe, nós agradecemos o casal que agradece, porque foi bem o parto. Te agradecemos porque tem esse casal que é cristão, temente ao Senhor, que vai conduzir essa criança nos caminhos do Senhor. Que não falte emprego para os pais, que não falte educação para o filho, e que seja uma bênção nas tuas mãos. Amém? Que Deus te guarde, Deus te abençoe, em nome de Jesus.